pecado. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto e comece a balançar. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto. Conectividade não é feito só por um. Aqui é um por todos e todos, aqui por um. Unidos numa fé, objetivo e esperança. No reino de Deus deposito minha confiança. O poder foi dado, eu aqui sou um soldado. E nessa guerra não quero ser mais um derrotado. Só por um minuto eu lembrei do meu passado. Sonho de cantar, de improvisar, tá ligado? Mas não é fácil nada aqui, cai do céu. Apelido é nego pede, eu aqui não sou cruel. Não venha me dizer que aqui sou sangue bom. Eu faço o que é certo e me revolto, expresso no meu som. Tudo que sei, realmente guardei, fechado meus olhos. Como chorei, com sinceridade, eu falo a verdade. Escute meu som, diga a liberdade. Que é preciso pra esse bandido que diz tem velho e acaba caindo. Tem feito a escola, fazendo a prova, a vida é assim, tem que viver. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto e comece a balançar. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto. Rap é o som, dois preta acreditou. Zona Norte, Timbaúba, também quando escutou. Eu sempre ouvi dizer que o céu é o limite. Também quero voar para buscar meu apetite. De que adianta eu ganhar muito dinheiro, ter fama e mulher todo dia, o tempo inteiro. Se a alma é vendida por bem materiais, assim eu fico fraco e não aguento mais. Um sonho de cantar na Zona Norte então nasceu, por causa da novinha numa treta me envolveu. Fogueira santa eu pensei, como é que pode? Na vida um milagre me tornou então mais forte. Pouco em pensamento, olha só quanto amor. Tu viu aquela ovelha, conhece seu pastor. Eu sou Edmilson, aqui de Porto Alegre. Não me consultei, mas sei que tô com fé. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto e comece a balançar. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto. Agora por aqui quero e vou apresentar o nome dessa música, me dá um minuto pra eu falar. Se você tem ouvidos, preste muita atenção. Não sou um bom pastor, mas vim rimar de coração. Quem nunca sofreu um preconceito, então no ar. Em nome do Senhor, você deve se levantar. O que te fortalece é a vontade de viver. Somente pela fé faz o diabo então correr. Mais cedo ou mais tarde, quem zombar será julgado. Se não tem juízo, com certeza é castigado. A minha vida eu terei que entregar. Somente com Jesus, de joelho eu vou ficar. Uma vida diferente tá na Bíblia, tenho que seguir. Agora eu sou um crente pra você, motivo então de rir. Mas preste atenção e verás que tem razão. Aqui sou um pecador e peço teu perdão. O diabo teve a graça de chegar, então pra Deus quero destruir uma vida que será que o filho Deus siga o exemplo da minha vida. Eu tava no fundo do poço quando encontrei uma saída, mas com Jesus somos mais que vencedores. Seja você também um pescador de pecadores, como irmão Pedro, parente de Tiago. Jesus é santo, com certeza não é mago. O milagre vem da fé e a fé vem do ouvir. Tenha certeza quando alguém fala pra ti que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual será minha missão? Sem Jesus estou perdido. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz pode começar, dê as mãos pro alto e comece a balançar. Se o pecado você entoará, tenho certeza testemunho terá pra contar. Quem tá feliz a 9 de outubro de 2017. Estamos começando então às 9 horas e 19 minutos o nosso programa Manhã Destaque, muito esporte, informação e música para vocês. Hoje vamos fazer um programa destacando o futebol feminino, né? Hoje então o nosso programa muito esporte, né? Inclusive, hoje eu aguardava a visita aqui de uma atleta que disputa o Campeonato Gaúcho, uma atleta da dupla Grenal aí. Infelizmente, ela me mandou uma mensagem, tá, que não poderá participar do programa devido aos compromissos, né, profissionais e questão de horário, mas não vai ser por causa disso, vamos deixar de fazer o programa, destacando, né, o futebol feminino, que teve rodado o gauchão na tarde de ontem. Inclusive, eu marquei aqui
pessoal que eu tenho contato, as atletas aí, principalmente o pessoal de Canoas e aqui de Sapucaia aí, para participar conosco do nosso programa, né? Então, começando nosso programa às 9 horas e 20 minutos, pelo www.destaque.tv e com a live pelo Facebook do Jornal Destaque, tá? Iniciando, então, nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com sua loja online no www.casadic.com.br, tá? Então, iniciando o nosso programa, já de cara agradecer a Janaína Santos, a Jana, a conselheira tutelar, que é a nossa colega, né, que também tem um programa aqui, né, Fala Conselheira, programa que começou há pouco tempo, né, e já está prestigiando, está na live aí, mandou um comentário, muito obrigado, Janaína, um abraço para ti, obrigado por estar nos prestigiando neste horário. Agradecer também a Andréa Mello, ao César Zilmer, meu grande parceiro Zilmer, lá de São Paulo, a Marli também tá nos acompanhando, a Eliane, então, e a Deise Marques, a Deise lá de Canoas, também minha amiga aí, que também está acompanhando o nosso programa. Então, iniciando nosso programa às 9 horas e 22 minutos, nosso programa que tem o apoio da Casa Dic e também o apoio de FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, né? Tudo, toda a assistência, né? Junto ao Detran em Canoas, né? Então, da assistência veicular, né? Assistência para documentação veicular, o FOPA Despachante, que é credenciado junto ao Detran de Canoas. Telefone 3475-2399 e 9917-2399. Então, começando o nosso programa, nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, hoje que é o dia do atletismo. Hoje é o dia do atletismo, então estamos iniciando essa semana aqui é uma semana com feriadinho para nós aí, na quinta-feira, semana mais curta para muita gente. Então, vamos iniciar essa semana, né? Sempre de bom humor, sempre feliz, né? Dessa vez mais feliz ainda, né? E como eu sempre digo, hoje eu tô que nem chuveiro estragado. Então, hoje eu não tô ligando e se ligar, eu não esquento, né? Então, estamos iniciando nosso programa, eu e o Roberto aqui na mesa de operação, e vamos começar o nosso programa destacando uma matéria que foi publicada pelo jornalista da RBS, né? Já que a gente vai falar de futebol feminino, o Eduardo Gabardo, que é cronista esportivo lá, o repórter da RBS, fez uma matéria muito legal do futebol feminino que a gente sempre destaca aqui no nosso programa, e que hoje a gente vai falar bastante, né, do futebol feminino. O Eduardo Gabardo fez uma matéria que foi publicada na RBS e também no Diário Gaúcho, falando da realidade dos clubes, né, que disputam o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. O Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que teve rodada ontem e teve várias partidas, entre elas o grande destaque foi o time do Oriente, lá de Canoas, né? O time que eu tenho muita simpatia, acompanho as partidas. O time do Oriente goleou o time do Santa Rita, lá de Santa Rita, o Santa Ritense. O placar da partida foi 10-2. E o time do Oriente entrou na briga pela disputa da vaga, né, no grupo B do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. O time do Oriente, jogando ontem lá em Santa Rita, venceu então ao time do Santa Ritense, o time do Oriente, que estreou o Alex Anselmo no comando técnico. Então, uma bela vitória do time lá de Canoas, que segue na briga
e embolou tudo a classificação lá no grupo B, né? Depois a gente vai falar disso. Hoje também vamos destacar o time do Inter, né? Que vai entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional joga às 20 horas. Estaremos lá no Beira-Rio, Inter e Brasil de Pelotas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Internacional joga contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, que é treinado pelo Klemer, e atualmente está na 9ª posição com 37 pontos. O Internacional, que é líder com 54 pontos, 3 pontos a mais que o time do América Mineiro. Então, hoje às 20 horas, o Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio. O Inter que já está escalado com o Danilo Fernandes, o Vinck, o Danilo Silva, o Vitor Cuesta, que retorna, e o Wendel, o Charles, o Edenilson, o D'Alessandro, e na frente o William Potker, Sacha e o Damião. Então o Inter escalado, hoje às 20 horas, o Internacional, na abertura da 29ª rodada, o Inter que está a poucas vitórias do retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que está atualmente com 54 pontos, precisa de mais 4 vitórias, faltando 10 rodadas, 10 partidas, precisa vencer 4 em 10 partidas para assegurar matematicamente a sua classificação. Então, seguimos com o nosso programa, destacando que o Internacional vai jogar hoje contra o Brasil de Pelotas, do técnico, né? O Klemer, o time do Brasil de Pelotas, que também está escalado, né? O time do Brasil, que vem com o Pitol, atrás o Éder, o Camilo, o Leandro Camilo, o Evaldo e o Marlon, Leandro Leite, João Afonso, Itaqui, Marcinho e Misael e o Lincoln na frente, né? Então, hoje às 20 horas, Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas. Também se define amanhã, vai ter jogos da Copa, das eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias da Copa do Mundo, que já tem 15 países classificados. Agora, a relação de seleções, são 15 classificados e até o final do dia amanhã, esses países devem chegar a 23 classificados, né? Com mais 3 equipes aqui da América do Sul. Por enquanto, só o Brasil da América, né? Tá garantido. Amanhã vai ter rodada. A Argentina precisa vencer o seu jogo contra o Equador. O Brasil vai enfrentar o Chile e o Brasil pode dar uma mãozinha para a Argentina. Uma vitória do Brasil sobre o Chile pode ajudar a Argentina a conseguir a sua classificação. Então, amanhã vai ter rodada, né? Com 5 jogos, os 5 jogos às 20 horas e 30 minutos, todos no mesmo horário. O Brasil enfrenta o Chile em São Paulo, o Paraguai vai jogar contra a Venezuela, o Equador vai enfrentar a Argentina, o Peru enfrenta a Colômbia, essas duas seleções brigando diretamente por uma vaga, né? E o Uruguai, que é o clube que está em segundo lugar, que é o que está com a melhor classificação, vai jogar uma partida em casa contra a Bolívia, lá em Montevidéu. Um simples empate já assegura a classificação do time uruguaio. Então, amanhã, muita emoção para quem curte as eliminatórias, e o destaque vai ser o drama do futebol argentino, né? Que amanhã vai definir a sua classificação. O time que conta com o talento
do Messi, né? E que joga amanhã contra o Equador lá em Quito, buscando a sua classificação. O Brasil, que já está classificado juntamente com o Irã, o Japão, a Rússia, a Bélgica, a Coreia, a Arábia Saudita, a Alemanha, o México, a Inglaterra, a Espanha, a Nigéria, a Costa Rica, a Polônia e o Egito. Então é isso aí, são 15 seleções classificadas, né? Das 15 classificadas, o Brasil, a Alemanha, a Espanha e a Inglaterra, né? 4 campeões mundiais. Amanhã devem ter mais 8 classificados, né? Mais 4 da Europa devem definir a sua classificação, mais um das Américas, 3 da América do Sul, América do Norte e Caribe, né? América Central, a CONCACAF, deve também definir o seu classificado. Então, amanhã vai ter muita emoção pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mandar um beijo para Claudete Arueira, a Claudete, que é minha amiga aí no Facebook, está sempre acompanhando, e também está ligada a Claudete, que é lá do Rio de Janeiro, né, minha amiga, e está sempre também nos acompanhando. Um beijo para a TT também, a Tereza lá de Canoas, Tereza Silva. TT, obrigado pela audiência aí, nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, às 9 horas e 32 minutos. Né? Eu tinha comentado que nessa segunda-feira, né, a gente tá contente aí com a semana mais curta, né? Mas estamos com uma previsão, né, de temporais para o estado, né? Então, segundo a Metsu Meteorologia, né, essa semana vai ser marcada por temporais e muita chuva, né? Um alerta de chuva excessiva no estado com volumes altos e extremos. As regiões mais afetadas devem ser o centro do estado e a metade norte, onde os volumes podem se situar entre 150 milímetros e 300 milímetros de chuva. O período mais crítico de chuva será de terça-feira de amanhã até sexta-feira, dia 13, quando são esperadas precipitações torrenciais, risco de alagamentos, inundações, subida rápida de níveis de rios e arroios, né, no estado. Temporais isolados de vento e granizo podem ocorrer durante o período, mas a maior preocupação é o excesso de chuvas. Porto Alegre e região estão na área de risco, né, de precipitações volumosas. Então, vamos aguardar, né, a temperatura, esse alerta, né? Vamos torcer para que essas chuvas não afetem aqui a nossa região, né? E que a Metsu, né, esteja, não acerte, né, na sua previsão aí. E se acertar, né, que as chuvas cheguem com menos intensidade do previsto, né? Que isso também pode acontecer, até porque as precipitações decorrem de uma massa de ar frio que vem lá do Uruguai. Vamos torcer para que essas chuvas não afetem tanto a nossa população aqui, que já está muito castigada pelas chuvas. 9 horas e 34 minutos, seguimos com o nosso programa, então, que tem o apoio da Casa Dic, né? Tudo para tricô e crochê com sua loja online agora no www.casadic.com.br, e também com o apoio do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, né, pelo fone 3475-2399 e 9917-2399. Seguindo então, Roberto, vamos botar um som pro pessoal aí,
E na volta a gente vai falar de futebol feminino, vamos falar da rodada do Campeonato Gaúcho, que teve jogos no final de semana, vamos destacar e vamos ver se a gente consegue contar com a participação aí das ouvintes, inclusive das protagonistas aí do campeonato. Bota o som aí e em seguida a gente volta. Tenho certeza que Chico terá pra contar. Black Luz. Senhoras e senhores, neste momento, canta o primeiro verso. Aqui, gaúcho. Na calada, buscando a santidade. Aos poucos, o mestre me coloca, o sol se abre. No livro de Salmos 46 está escrito: socorro bem presente quando tá tudo perdido. Em Cristo confio, na sua lei medito, que não tarda a vinda do meu santo bendito. Ser fiel até a morte, me coloco de joelho. A coroa da vitória dada pelo Cordeiro. Sou rabisco da terra, remanescente do mundo, que não se dobre a Baal, nem os telecos me iludo. Eu creio na palavra porque ela não erra. Pelo sangue de Jesus, todo mal caia por terra. Posso tudo naquele que me fortalece. Seguindo as pisaduras do Cristo, meu mestre, na terra o teu reino estabelece. Pra salvar o cansado e oprimido que perece. A Bíblia na guaiaca, desde aqui gaúcho, falando deste amor que é o mais louco do mundo, que cura as feridas deixadas pelo imundo. Jesus joga o pecado no abismo profundo. De joelho dobrado como gaúcho no cavalo, a lapuxa G vai se converter. O chimarrão e a chaleira de fogo de chão, destrinchando a palavra do jejum e oração. Dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, de casa, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, as peleias dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, do lamaçal me tirou, dos balados me resgatou. Da sua glória fazer parte me convidou. Sarou minhas feridas, me deu nova vida. Ala puxa tchê, hoje eu vivo a expressar os meus versos. Risos da querência celestial, fazendo incumprido meu chamado de evacual. Glorificado Yeshua, Hamashia, Emanuel, ao Cordeiro que desceu do céu, fez homem de verdade, falando aos viventes sem temer a ninguém. Nascido em Belém, clã espiritual é a sigla da família. Com Chiru e com as prendas o diabo não se cria. Não se cria porque eu sei em quem eu tenho confiado. No Cristo de Israel os guris têm se firmado. Persevero no evangelho, firme até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os crentes aqui é louco e é cheio da unção, como o óleo que escorre pela barba de Arão. É bom e suave viver em união. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O Senhor dos exércitos é que vai pelejar. Não vai ser um louco de se fresquear. A rima é de louvor e também de adoração. O rap é de gaúcho, raiz, tradição. A Bíblia é eficaz e não vivo só de pão. Me liga do pecado e de toda tentação. Revestido da armadura e sempre pronto pra guerra. Pois em Cristo Jesus a vitória é certa. Que das minhas feridas tenha poder pra curar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todo aquele que um dia andou perdido. Pelo sangue do Calvário se tornando filho. De bombacha larga e de adidas nos pés. A galope pelos pampas com o mestre de Nazaré. As dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, de casa, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, as peleias dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão. 9h40, retornamos após o som aí do Clã Espiritual, Jesus na Porteira, um hip hop local aí, a gente sempre prestigiando aos artistas aqui da nossa região aí. Então seguimos com o nosso programa às 9h40, né? Para quem está chegando agora,
hoje a gente vai destacar o futebol feminino, né? O Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que teve rodada nesse final de semana, com destaque para o time do Oriente, lá de Canoas, venceu a sua partida contra o Santa Ritense. O time lá de Santa Rita venceu por 10-2. 2 gols da Letícia, 2 da Liciane, 2 da Dani, 1 da Nicole, da Paraguaia, da Michele e da Thaís. Então, foram 10 gols. A Marília e a Tainá marcaram para o time de Santa Rita. O Oriente, que estreou o técnico Alex Anselmo, e que agora embolou a classificação do Campeonato Gaúcho na chave B, a chave que tem os times aqui da região. Nas outras partidas, o time do Mundo Novo venceu ao Black Show de Guaíba, o Black Show que é o atual vice-campeão gaúcho. E agora a classificação ficou assim: o time do Mundo Novo de Três Coroas é o líder com 14 pontos na chave B. Tem 14 pontos com 6 partidas, né? Tem 2 partidas ainda para jogar. O time de Guaíba, o Black Show, está em segundo com 11 pontos em 7 jogos. O Oriente também tem 11 pontos, o saldo de gol inferior. E o time do Sapucaense vem na quarta posição com 9 pontos, também em 7 jogos. O Santa Ritense já está eliminado, tem 3 pontos e vai encerrar sua participação no dia 22, na outra semana, com as partidas do grupo. Vão ser 3 partidas que vão definir a classificação da tabela. O time do Oriente vai jogar contra o time do Mundo Novo lá em Três Coroas, uma partida muito difícil, né, dia 22, na outro final de semana. E o Sapucaense vai jogar contra o time do Black Show lá de Guaíba. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer do Sapucaense vencer a sua partida, chega a 12 pontos e ajuda o time de Canoas, que pode até se classificar com um empate. Então tá embolado, são 4 equipes, 4 boas equipes que estão disputando a classificação, são 3 vagas nessa chave. Então o time de Três Coroas, o Mundo Novo, é o líder, inclusive tem uma partida a menos, depois joga a outra partida, dia 29 encerra o primeiro turno, o último jogo da primeira fase, eles enfrentando o time do Santa Ritense de Santa Rita. Então o time de Três Coroas joga 2 partidas em casa. O time que tem 14 pontos em 6 partidas é a única equipe invicta na chave B. A chave A, que é liderada pelo Grêmio, o Grêmio que venceu suas 6 partidas no torneio, foram 6 jogos, 6 vitórias. Neste final de semana venceu o time do Palestra lá de Carazinho por 9-0. Na mesma chave, o time do João Emílio lá de Candiota venceu o Rio Grande por 3-1 lá em Rio Grande e assumiu a vice-liderança da chave A. Então o Grêmio em primeiro lugar na chave A, com o João Emílio lá de Candiota em segundo com 7 pontos. O Internacional, que também venceu, fez 6-1 no time do Guarani. O time do Guarani lá de Lajeado perdeu então por 6-1 para o time do Inter. Destaque para a Paloma, artilheira do time do Internacional. Fez 6-1 e o time do Ijuí assumiu a vice-liderança, vencendo o Estrela por 4-2. Então, na chave C, Internacional e Ijuí na liderança. Está se desenhando aí uma final de Grenal, né? Mas estamos apenas na primeira fase.
do Campeonato Gaúcho e deve encerrar no final do mês com a classificação de 8 equipes. Entre elas, o time do Grêmio e o Internacional se destacando com 100% de aproveitamento, com vitórias nas suas partidas. Então, nós estávamos falando do futebol feminino. Eu, inclusive, para quem está chegando agora, eu comentei uma matéria que foi publicada aí pelo Eduardo Gabardo, da RBS, que saiu no final de semana, tanto na Zero Hora como no Diário Gaúcho, que fala da saga do futebol feminino. O futebol feminino que é feito por abnegados, tanto dirigentes como atletas, né? Que praticam o futebol feminino, fazem um grande esforço, né? Para poder colocar o futebol feminino em destaque, né? O Campeonato Gaúcho, que está sendo realizado pela Associação Gaúcha de Futebol Feminino, com apoio da Federação Gaúcha, né? Com apoio da Federação Gaúcha, está iniciando aí uma nova fase em função aí de uma norma da Comebol, que a partir de 2019, né? A partir de 2019, os times, para disputar os torneios da Comebol, vão ter que ter uma equipe de futebol feminino, o que deu uma acelerada aí nas equipes, principalmente as grandes equipes do Brasil, para montarem seus times profissionais. Por incrível que pareça, o futebol feminino foi proibido no Brasil. Um decreto que foi regulamentado pelo regime militar em 1965 foi proibido no Brasil durante 20 anos o futebol feminino. Para quem não conhece, na verdade, agora estou vendo aqui na internet, foi em 1937, Getúlio Vargas foi proibido no Brasil, né? Foi proibido no Brasil o futebol feminino. No Estado Novo, o decreto 3.199, proibia a prática de esportes considerados incompatíveis com as condições femininas. O futebol inclui entre eles, ao lado do halterofilismo, beisebol e lutas de qualquer natureza, né? Quando o decreto foi regulamentado pelo regime militar em 1965, o futebol foi proibido no Brasil. Só 16 anos depois foi revogado pelo Conselho Nacional de Desporto. Então, o pessoal que acompanha hoje, né, não imagina o que já foi, né, para os praticantes e para o pessoal que acompanha o futebol feminino. Mas eu falei dessa matéria, até vou destacar aqui, né, que a realidade dos clubes é uma realidade assim bem triste, né? Inclusive a dupla Grenal, para vocês terem uma ideia, a dupla Grenal aqui que eu estava comentando que tem uma campanha melhor no torneio e que inclusive tem essa disparidade técnica. Tá? É a única equipe que remunera as atletas e oferece uma cobertura, uma estrutura melhor, né? Para se ter uma ideia, o gasto mensal é cerca de 25 mil por mês com a comissão técnica e atletas, tanto no Inter e no Grêmio. 25 mil que é hoje o custo médio de uma equipe da terceirona gaúcha, da segunda divisão. Então, assim, para vocês terem uma ideia da equivalência, né? No Inter, os benefícios vão de 700 a 2.300, né? Fora as bolsas de faculdade, plano de saúde, cesta básica e transporte. No Inter são 63 meninas com contrato não profissional. São contratos com
ajuda de custo, né? São bolsas, né? E não tem nenhum atleta que viva só do futebol, né? O objetivo para 2018 é o Internacional fazer contrato e assinar a carteira de todas as atletas. No Grêmio, a ajuda de custo varia entre 500 e 700 reais para cada atleta do Grêmio. A exceção é a atleta Karina, a Karina, que é a craque do time, que jogou já em várias equipes, inclusive no exterior, tem 35 anos e ela ganha R$ 1.500. E para se ter uma ideia do que é fazer futebol no Rio Grande do Sul, futebol feminino, a maioria dos clubes paga para jogar, porque tem a despesa de arbitragem e de viagem, né? Inclusive aconteceu um caso muito pitoresco ontem. O time lá de Carazinho que foi enfrentar o Grêmio, o Palestra, como eles não têm dinheiro para se deslocar. Agradecer a Paloma, craque do Internacional. A Paloma está ao vivo aí também. Paloma, eu acabei de te citar aqui. Eu queria que tu falasse como é que foi a partida ontem, né? A Paloma que esteve ontem na vitória de 6-1 sobre o Guarani, fez um dos gols do Internacional, foi um dos destaques da partida. A Paloma também está ligada aí, obrigado pela audiência, obrigado por prestigiar nosso programa, e está convidada a Paloma aí, quando puder, estiver aqui em Esteio, participar do nosso programa e dar a sua participação aí sobre o campeonato, o que está acontecendo aí no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Destacar também a Rádio Canoense, quando a gente vai na cobertura aí, até os veículos de imprensa são poucos que acompanham, né? Principalmente mais da dupla Grenal, a gente sabe que a Rádio Galera, muitas rádio webs acompanham e fazem a cobertura dos jogos, né? Mas a gente que acompanha os times locais aí, lá em Canoas, a gente vê a Rádio Canoense, aqui em Esteio tem também a rádio, agora não me fugiu o nome, a rádio local aqui, lá de Sapucaia também, que acompanha os jogos da Sapucaiense. Então, todo esse pessoal que está envolvido, né? O Internacional que jogou na PUC ontem conseguiu um público excelente, cerca de 500 pessoas para acompanhar o jogo do Inter. O Internacional que venceu o time lá o time do Guarani, o Guarani lá de Lajeado, foi 6-1, o Internacional se isolou, conseguiu a sua 5ª vitória consecutiva, e o Internacional segue na disputa do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Voltando a falar, que me empolguei aqui com a mensagem da Paloma aí, que mandou curtiu aqui, mandou beijos e abraços aqui. Obrigado pela audiência. A Seleni Costa também, lá de Dom Feliciano. A Luciana Flores, a Lu, ao Anderson Loureiro, ao Jones Beneman, que estão assistindo o nosso programa aí, curtindo a live, né? E, Roberto, sabe o que aconteceu ontem? O Grêmio foi jogar com o time lá o Palestra de Carazinho. O time do Palestra lá de Carazinho, como eles não têm condições de fretar um ônibus, que a despesa é muito alta, os times têm que pagar arbitragem, eles vão com carro particular. Então, o que aconteceu? A equipe que ia ir em 4 carros, uma das atletas, ela fez uma rena na sobrancelha e teve uma reação alérgica. Na hora do time se deslocar, essa atleta teve que ser levada ao hospital, foi atendida sem problema nenhum. Só que dos 4 veículos que vieram para jogar aqui contra o Grêmio, só 3 veículos chegaram, porque o 4º foi acompanhar a atleta lá no atendimento médico. Então, só 7 jogadoras entraram em campo. Então, o Grêmio jogou contra um time de 7 jogadoras.
E esse time de Carazinho estava perdendo de 9-0 aos 30 minutos do primeiro tempo, quando uma jogadora se machucou e o jogo foi suspenso por falta de jogadoras. Então a gente está comentando aí esse fato que aconteceu ontem, na rodada de ontem. O Grêmio venceu ao time do Palestra lá de Carazinho, e infelizmente é a realidade, né? O time era para chegar com 11 jogadoras, infelizmente por um imprevisto, né? E inclusive, quando o time joga fora, eles não têm as condições de levar mais jogadores. Quando o time joga lá em Carazinho, que é o que vai acontecer no próximo final de semana, quando eles jogam as últimas partidas, o time lá de Carazinho consegue colocar até de 13 a 14 jogadoras, né? Então, assim, as dificuldades acontecem com os times grandes, com os times pequenos aqui da região. A gente vê aqui o time do Sapucaense, do Oriente, que consegue, né, até em função dos adversários, né, não tem que viajar para o interior, tem que fazer uma viagem de 300, 400 quilômetros, né? E eu estava comentando, o Eduardo Gabardo fala do time de Ijuí, o time do Ijuí lá, que por falta de condições, de pagar hotel para as atletas, as atletas tiveram que dormir, conseguiram um ginásio e levaram colchonetes para dormir durante uma viagem para a Estrela, onde eles foram jogar o time do Ijuí lá. Então, as dificuldades que o pessoal do futebol feminino enfrenta, né? Então, a gente tem que destacar aí o esforço, né? E não só das atletas, mas também dos dirigentes que fazem as coisas acontecerem, né? Muitas vezes bancando, né, a despesa de alimentação também, né? Então, às vezes, o pessoal comenta assim, pô, mas eles não pagam salário para as jogadoras, né? Estão jogando, né? Mas tem toda a despesa, né, de alimentação, viagem, né? Então, o futebol feminino que já tramita no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, uma lei para uma lei de incentivo ao futebol feminino, que seria o patrocínio das grandes empresas, inclusive dos bancos da Caixa Federal e do Banco do Brasil, específico para o futebol feminino. Mas como a gente depende do Congresso, né, infelizmente vamos ficar aguardando, né, a coisa andar, e sempre na esperança de que para o próximo ano, né, não só dependa do Congresso, mas o futebol feminino tenha o apoio, né, da televisão, por que não, né, o televisionamento, né. Aqui no Brasil, somente o time do Santos, e tem mais um time que são profissionais, que as jogadoras têm contrato profissional. É o Santos e... agora não sei dizer com certeza, mas são poucas equipes. Eu sei que o Corinthians tem uma estrutura boa, lá em São Paulo também, né? E a gente está falando aí do futebol feminino. Falando aí do futebol feminino, seguindo com o nosso programa, agradecer aí a todos os ouvintes. Nosso programa tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, né? Com sua loja online no www.casadic.com.br. Apoio também do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, pelo telefone 3475-2399 e 9917-2399. Né? Então, seguindo então o nosso programa, chegando ao final, já são 10 horas da manhã, agradecer ao Roberto, né? Lembrando que hoje também vai ser o lançamento, o Internacional vai lançar uma camiseta Nike
A Nike vai lançar uma camiseta do Internacional com a camiseta em alusão ao Outubro Rosa. Obrigado pelo Roberto me ajudar aqui, me deu a falha aqui. E então o Internacional está lançando a camiseta que não vai ser para jogos oficiais, é uma camiseta de treino, né? Que vai ser só para aquecimento, mas o time hoje vai estrear essa camiseta que deve entrar hoje a vendas pela Nike, muito bonita para quem viu ali, tá no site do Inter, já tá, inclusive o modelo é o Damião, um dos modelos, né? E outra é a Gabi Luizelli, que é atleta do Internacional também, serviu de modelo aí. A partir de hoje já estão sendo comercializadas as camisetas alusivas ao Outubro Rosa, que está acontecendo, né? O Internacional, então, a camiseta lançada pela Nike. Lembrando que ontem também, o Internacional que jogou na PUC à tarde, ontem teve também uma caminhada, né? Uma caminhada, as atletas fizeram em alusão ao Outubro Rosa. Foi feita lá na caminhada lá em frente ao Beira-Rio, com Caminhada da Vitória, centenas de coloradas. A ação foi realizada ontem pela manhã, antes da partida, né, que contou com a presença de vários consulados, várias mulheres coloradas, né, e culminou com o jogo culminou com a partida às 15 horas. É isso aí, então. Estamos terminando nosso programa. Agradecer a todos os ouvintes e voltamos na semana que vem, lembrando que temos feriado na quinta-feira, né? Agradecer a todos os ouvintes, a participação de todo mundo que nos acompanhou. Agradecer a todos e voltamos na próxima segunda, se Deus quiser, com mais um Manhã em Destaque.